Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Vamos orar? Senhor, eu oro para que o nosso coração esteja disponível, a nossa mente esteja atenta à sua voz, à sua palavra, eu oro por isso. Eu oro também para que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale conosco, fale com cada um de nós, para que a palavra que o Senhor fale a partir de mim, a partir desse púlpito, venha gerar, Senhor, edificação, consolo, exortação. Eu oro por isso, para que meus irmãos e minhas irmãs sejam cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Que a sua obra seja cada vez mais amadurecida, avançada na vida dos meus irmãos, para que em um momento da história nós sejamos completos, assim como o Senhor é perfeito e completo no Pai. Senhor, oro por isso, em nome de Jesus. E amém. Como eu disse aqui, o nosso tema hoje é o Evangelho do lado de fora. A vida cristã sem dicotomia. E toda vez que a gente fala sem dicotomia, não sei quanto tempo você está vindo aqui que nos visita, mas você vai perceber que a gente fala muito sobre esses dois aspectos da vida, né? A gente fala sobre a vida aqui no domingo, né, na igreja, mas também a gente fala da vida comum. A gente fala muito sobre isso aqui na Zelo. É quase um jargão da gente. Sempre vai falar sobre a sua vida comum. Porque o Senhor, quando morreu na cruz, ele não morreu somente para a sua vida no domingo, para você bater o ponto, mas para a sua vida como íntegro, como uma pessoa integral, uma pessoa completa, com corpo, com espírito, com vida, com tudo aí. Então, não existe uma vida cristã somente nos cultos de domingo. Isso é impossível, não dá para se fazer isso. Até porque domingo é a menor porcentagem da nossa vida, né? A semana é enorme, o tempo é enorme, então imagina se só domingo a gente fosse ter consciência que nós somos cristãos. Imagine se só domingo de manhã fosse o momento que a gente, cara, agora eu sou cristão, agora é o momento onde eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso pensar mal, eu não posso xingar, eu não posso fazer nada disso. Só no domingo. Imagine se a gente pensasse assim. Tem gente que pensa, possivelmente. Mas Jesus não morreu por isso. Uma coisa que Jesus é diferente dos outros deuses é que ele exige muito exclusividade. A nossa primeira mensagem aqui foi sobre um povo de boas obras, lá de Tito 2,14, que vai falar que o Senhor morreu por um povo para purificar esse povo para boas obras. Esse povo seria exclusivamente dele. Então, não existe um Jesus que só tem a sua vida nas reuniões. Não existe esse Jesus. Se para você existe esse Jesus foi criado na sua mente. Não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que nós cremos como no Comunidade Cristã Zelo. Jesus precisa envolver toda a sua vida, toda a sua história. Isso precisa romper a nossa liturgia de domingo. Amém, irmãos? Então, a fé cristã que preserva a sã doutrina não vive em dicotomia. Não existe duas vidas para se viver. Não existe plano B, sabe? Cara, se tudo der certo na vida com Jesus, eu vou seguir. Se der errado, cara, não tem mais o que fazer, eu vou seguir outra vida, outro plano. Então, quando nós cremos que Jesus morreu por nós, foi executada uma sentença. Nós não temos mais outra vida. Nós só temos uma única vida, e essa vida nós vivemos para Jesus. Toda a vida para Jesus. A fé cristã tem o objetivo de redenção e reorientação da vida inteira diante de Deus. A fé não nos tira do mundo, mas nos ensina a viver como quem pertence a Cristo. Quando nós falamos que nós pertencemos a Cristo, isso precisa nos comunicar soberania, senhorio. Jesus não morreu somente para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Senhor. E o que isso implica em ser Senhor? Quer dizer que você não é mais dono da sua vida. Nada que tem na sua vida
você é dono. Você pode dizer, é meu. Você não pode dizer, isso é meu. Isso está no meu nome, isso é minha prioridade. Não, não existe mais isso. Quando o Senhor te resgatou de um mundo caído, de uma vida pecaminosa, Ele te resgata somente, não só para purificar você, para te santificar, mas também para ser dele. Como Paulo fala, você é um escravo de Cristo. Então nós precisamos ter consciência que a nossa mente, a nossa vida, não é para viver a vida. Não é para somente viver da forma que eu quero, que eu penso. Não é. Não existe nenhuma porcentagem na nossa vida onde Jesus fala assim, isso aqui é dele, isso aqui eu não me meto não. Isso aqui é teu, isso aqui é só você e sua esposa, você e seus filhos, é contigo. Você que pode tomar essa atitude aí, não tem nada a ver comigo. Aí eu não habito não, aí não faz parte do que eu morri, não faz parte. Não, não existe isso, irmãos. Tudo na nossa vida faz parte do que Cristo conquistou na cruz. Ou existe 2 Daniéis? Não, não existe. Existe um CPF, um Daniel. E é isso que nós temos que ter consciência. Jesus morreu por um ser integral, completo. Repita comigo. Jesus morreu por um ser completo. E esse ser sou eu. É você, irmãos. Cristo não morreu somente pela sua vida espiritual, tá? E às vezes, deixar de fazer devocional te coloca numa posição que parece estar desviado. Isso às vezes revela para a gente que você só olha para Deus na vida espiritual. Tem muita gente que chega para mim e fala, Daniel, como você consegue fazer devocional com 2 filhos, não dormindo direito, todo santo dia? Falei, irmão, eu não consigo fazer devocional todo santo dia, às vezes eu erro. Mas isso não vai me fazer estar diante do Senhor, distante dele. Porque Jesus não habita somente nessa categoria da sua vida. Jesus morreu por tudo. Ou você só vem para a igreja, ou você só ora 24 horas por dia. Ou você só canta música 24 horas por dia. Não. Como o João falou, você pega metrô, você vai para o trabalho, você discute com sua mulher, você briga com seu filho. É a sua vida como um todo. Jesus morreu por toda ela. E a pergunta é, como nós podemos viver essa vida completa com essa consciência? Não fazendo dicotomia, não vivendo uma vida dupla. A gente precisa entender isso. Porque Jesus não morreu por um crente bonitinho no dia de domingo. É além disso. Além disso. Quando nós vemos João 17, na oração de Jesus, ele fala algo muito intrigante, que não sei se você já percebeu. Ele ora assim, Pai, eu peço, isso é João 17, verso 15 ao 18. Eu peço que não tires ele do mundo, mas guardes do mal. E essa oração, ela é tão, assim, certeira e profunda, porque para mim parece, cada vez passa o mundo, a sociedade vai passando os anos, cada vez mais a gente lida com a espiritualidade e com a igreja como escape. Escape dos problemas, escape do sofrimento, escape da nossa vida. A vida foi horrível na semana todinha. Eu chego domingo não, mas agora eu vou ter um refrigério. Isso não é cristianismo, irmão. Isso não é. Jesus orou, não tires do mundo. E às vezes a sua consciência está querendo fugir desse lugar. Só que Jesus orou, não tire, mas faça o quê? Livre-os do mal. Então, nossa resposta diante da obra do Senhor, com essa consciência que nós somos integrais, não é, Deus, por favor, tira eu do mundo, eu não quero mais pensar nessas coisas, eu só quero ir para a igreja, eu só quero viver na igreja, eu só quero cantar o louvor, aquela presença que o Senhor vem, eu queria viver aqui o tempo todo, eu não queria voltar para o meu trabalho, eu não queria andar quilômetros até o metrô e ter minha perna assada, eu não queria
trocar a fralda dos meus filhos, eu não queria ouvir meu patrão reclamando pra caraca, ele não sabe nada da minha vida, se ele soubesse a TPM que eu estou hoje. Jesus quer que você aprenda a consagrar toda a sua vida. Toda a sua vida. Não tire-os do mundo, mas livre-o do mal. Olha a vontade de Jesus, olha a oração de Jesus para o Pai. Não tire eles do mundo. E talvez tirar do mundo não é uma coisa fácil para você. Porque corporalmente nós estamos no mundo. Mas talvez a sua mente não quer estar nesse lugar. Ela não quer estar nesse lugar, ela quer ir para o céu. A gente fala que crê que Jesus vai voltar, que a gente vai morar com Ele na terra, que Ele vai restaurar todas as coisas, mas na verdade você não quer nem mais estar no teu corpo, você quer sair daqui. Isso é um erro doutrinário. Jesus morreu pelo seu corpo também. E aí, Jesus continua lá no Sermão do Monte falando sobre nós somos sal da terra e luz do mundo. E a outra ensinamento de Jesus que nos comunica o quê? Que nós precisamos estar onde? No mundo. É lá fora. É no dia a dia. Nós não podemos achar que depois do amém aqui do pregador, do pastor, nós entramos no portal e vivemos outra vida. Não. Jesus também está lá. Eu acho que o Mateus me mandou um vídeo no Instagram de uma igreja, numa comunidade, dando tiro pra caraca. Muito tiro. Pá, 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 pá. Pastor, gente, fica tranquilo. Ó, já passei muito por isso, né, Yuri? Meu Deus. Tranquilo, foi só 3 tiros só. Não, vai parar, vai passar. E o pastor, daqui a pouco o pastor começa. Eu repreendo Satanás. Vamos ajoelhar, irmãos. O pastor não pode simplesmente falar, irmão, fecha a porta da igreja, vamos se esconder aqui, senão a gente pode levar tiro. O pastor pode fazer isso é prudência. Jesus também habita na prudência. Mas às vezes parece que a gente entra para a igreja e a gente fica meio burro. Assim, a gente esquece um pouco do tipo assim, da vida normal, sabe? Na igreja, irmãos, a nossa cabeça também tem que funcionar, irmãos. Se a nossa fé não fere o nosso dia a dia, nós estamos perdidos, irmãos. A nossa fé é só um amuleto. Só um local onde a gente quer ficar em paz, esquecer da vida. Talvez você brigou com sua esposa alguns minutos atrás, alguns dias atrás, e você vem aqui, ó, aqui a gente não está brigado não, tá? Ó, a gente vamos fingir que tá tudo bem, porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor, a gente tem que vir bonitinho, a gente tem que cumprir lá a regra bonitinha, porque aqui, Jesus está aqui, lá não. Jesus não está na minha casa, Jesus não está no meu trabalho, não está na minha escola, não está comigo sozinho, Jesus não está lá, só aqui no domingo. Você não fala isso, mas você vive assim. Você pensa assim. Só que Jesus não morreu por essa vida, irmãos. Jesus não deu a vida por esse tipo de vida, não. Você precisa aprender a andar 100% com Jesus. 100% com Jesus. A nossa cabeça precisa funcionar, precisa raciocinar diante de domingo, diante do culto, diante da igreja. Às vezes a gente até abre o culto falando assim, irmãos, você está com problema? Esquece seu problema, vamos adorar o Senhor. Eu tenho implicância com isso até com o Juan às vezes, pastor Juan querido. Eu te amo, mas eu tenho implicância com isso. Porque quando a gente pensa assim, nós estamos pensando numa questão em que sentido? Cara, meu problema está lá fora. Aqui eu não tenho problema. Vou viver aqui, ó, transcendência e não sei o quê. Aqui eu quero entregar minha vida, eu quero fazer conferência, eu quero fazer missão, eu quero ir para a escola, eu quero fazer um monte de coisa. Aí acabou a reunião, eu volto para minha vida comum e falo, poxa, aqui Deus não está. Vou voltar para os meus problemas. Só que o que nós cremos como igreja? Que nós estamos diante de Deus. 24 horas por dia, isso não precisa de invocação.
Nós não precisamos invocar Deus para estar diante de Deus, não. Deus está todo momento conosco. Nós estamos diante de Deus todo momento. Então, não existe isso de sagrado e secular, sabe? Quando me perguntam, Daniel, você escuta música secular? Falei, eu escuto música que um músico faz. Aí, dependendo da letra, ele está adorando outro Deus. Aí, essa eu não escuto. Às vezes eu escuto só para criticar, para ouvir, entender. Mas música é música, assim como o teu trabalho é trabalho, né? Assim como você talvez trabalhe aí com hambúrguer, igual eu, né? Gerente de hamburgueria, né, Davi? Faz hambúrguer para qualquer pessoa. Eu não fico lá na porta. Você é cristão? Aí você entra, come aí, hambúrguer. Ah, você não é não? Tá, você não vai comer hambúrguer não. Não, irmãos. É uma vida só. Uma vida só. Você que não veio para a EBD, o João estava falando sobre um pouco disso também, sobre essa dicotomia de vida. De achar que a gente tem essas duas vidas, sabe? Que Jesus morreu e só se preocupa com quem se converteu. Jesus não se preocupa com quem não está na igreja. Não, Jesus se preocupa com todos. A Bíblia também vai falar que ele se preocupa tanto com os injustos, porque ele faz até o sol nascer para eles. A Bíblia ainda fala que ele se entristece quando o ímpio perece. Então Deus se preocupa um pouco mais do que a gente com o mundo. Jesus não é somente o Deus da igreja, ele é o Deus do mundo. Ele não está só querendo redimir a igreja, está querendo redimir o mundo. Isso implica em muita coisa, irmão. Em muita coisa. E talvez esse teu escapismo, querendo fugir das coisas, é justamente uma resposta que você está procurando na vida. Jesus, eu não consigo mais servir na igreja. Jesus, eu não consigo mais fazer isso por causa de tempo. Irmãos, Jesus tem mais para você. Nós precisamos crer nisso. Então, o microfone não é sagrado, isso não é sagrado, o púlpito, o altar aqui não é sagrado, a bateria não é sagrada. Eu passei por um tempo onde as pessoas que não eram bateristas, nem ministros de louvor, não poderiam sentar no instrumento, porque não eram consagrados. Eu já ouvi isso na igreja. Pô, pelo amor de Deus, gente. São vários santos dos santos na igreja, né? Não, irmãos. Em nome de Jesus. Nós precisamos crer que tudo na nossa vida é sagrado, porque a nossa vida está diante de Deus. Diante de Deus. Então, o Salmos 24 vai falar que toda a terra pertence a Deus. E não só a terra, mas todos aqueles que habitam nessa terra. Tudo bem até aqui? Amém. Então, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com uma expressão chamada corandel, que é uma vida diante de Deus. É uma expressão latina. Abraham Kuyper vai falar uma frase muito famosa no meio reformado aí, que ele fala o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da terra que exista, que Cristo não veja e grite, é meu. Não há nada no universo onde Cristo olha assim e fala assim, isso não é meu não. Não tudo. Desde a roupa que tu veste até a guitarra que o Renan toca. E a Bíblia que temos. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Nada existe fora dele. Pensa no mundo inteiro, então. Nada existe fora de Deus. Deus criou tudo, exatamente tudo. E aí, continuando, Paulo vai falar em Coríntios 10:31, quer comais e quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Esse versículo ele sempre me inculca muito, porque ele vai falar de uma coisa tão básica. Quem não come e bebe todo dia, irmãos? Todo mundo come e bebe todo dia. E eu vou fazer uma pergunta simples para você. Quando você está comendo e bebendo, você tem consciência que está fazendo isso para a glória de Deus, ou já é uma coisa automática, sabe, na sua vida? É mais uma coisa que você faz. Comi, bebi e é isso, acabou.
Nós, como cristãos que temos consciência do sacrifício de Jesus, precisa ter isso em mente. Tudo que fazemos precisa ser para um propósito, para um destino. Até comer e beber. Dar glória. Essa consciência precisa estar presente. E se você não tem essa consciência, eu te encorajo a criar liturgias no teu dia para fazer isso, te comunicar coisas. Seja orar pela comida, pela bebida, para te lembrar sobre o Senhor. Seja no caminho do trabalho, agradecer ao Senhor porque você está respirando. Crie liturgias para lembrar que a sua vida pertence ao Senhor. Às vezes a gente rola tanto o feed lá do Instagram, das coisas, que a gente esquece que até rolar o feed tem que ser para a glória do Senhor. Não é um escape do mundo. Mas a gente está sempre buscando caminhos para fugir da nossa horrível vida cheia de sofrimento. Seja o celular ou seja a igreja. Mas Deus não nos chamou para viver assim, irmãos. A nossa vida é integral. Então, diante da expressão corondel, diante da face de Deus ou sobre o olhar de Deus, nós precisamos caminhar e entender que dicotomia entre sagrado e secular não existe. Tem um menino lá no trabalho, né, no Doma House, hamburgueria, você pode inclusive comer lá mais tarde, ou a partir de terça-feira, fazendo meu comercial aqui, pagar a taxa de serviço, que eu ganho comissão também. Tem um menino lá que ele está trabalhando em outro lugar, ainda cumprindo aviso. Aí ele chegou para mim e falou assim: Daniel, você é pastor da igreja? Eu falei: sou, quem te falou? Ah, eu pesquisei teu Instagram e te achei. Eu falei: tá bom, amém. Ele: por que eu estou te perguntando isso? Por que você está me perguntando isso? Ele: cara, porque você é diferente do cristão que tem lá no meu trabalho. Eu falei: tá, vai, conta, o que foi? Cara, toda vez que ele chega lá, ele fala que expulsou 3 pombagira. Toda vez ele faz questão de fazer isso. Eu falei: caraca, esse cara deve estar morando aonde, né? Está morando num terreiro. Todo dia? Caraca, irmão. Sinistro. Aí tá. Essa mensagem vai pro ar, né? Mesmo assim, né? Amém. Gente, uma curiosidade sobre mim, antes de voltar para a história, curiosidade sobre mim. Eu sou a pessoa aqui na Zelo que mais tem mensagem oculta no canal. Então, se você quiser ver os vídeos ocultos, pede pro Joey. Se liberar. Mas é porque esse mundo não me suporta, gente, infelizmente. Mas, enfim, voltando. Aí eu falei: caraca, irmão, sinistro, esse cara deve ser brabo mesmo. Ele: cara, pois é, mas ele só fala disso, Daniel. Ele não sabe falar de Bíblia, não sabe pregar o evangelho para mim, só fala que eu vou para o inferno, que ele expulsou pombagira, só fala isso. E um dia eu cortei o cabelo e ele falou: ah, tá vendo? Deus fazendo uma obra na sua vida. Aí eu assim: caraca, irmão, cadê o conteúdo disso, o evangelho, a pregação disso? Aí ele olhou: cara, eu acho você diferente. Eu falei: mas diferente por causa de quê? Da tatuagem, das coisas? Não, cara, você falou comigo normal sobre a Bíblia. Que ele um dia perguntou: Daniel, e Levíticos? Serve pra gente? Aí eu tive que explicar a ele sobre o Levítico, não sei o que lá. Não, porque inclusive esse cara usou Levítico para pregar contra mim. Porque eu tinha tatuagem, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, gente. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? Porque tá vendo que no trabalho, eu estou falando de um aspecto de Bíblia, ok? Mas no trabalho a pessoa está me vendo como um pastor, alguém que ela pode consultar, e eu converso com ela normal. Eu confesso que eu fujo disso lá no trabalho. Falei: irmão, para um pouco de falar de Bíblia. Vamos falar de outra coisa, de outro negócio? Tem a Luana também lá. Do nada: Daniel, e aquele negócio que está na Bíblia lá? É o gabinete de 0800, né? Mas nós não podemos ser como esse irmão lá do trabalho. É verdade. Foi. Inclusive, nem cai. É verdade. Inclusive, vocês podem marcar, tá, gente? Agora eu tô começando a sentir que a gente entendeu o que é ser uma igreja integral. Tá até rindo comigo, tá vendo aí? Graças a Deus. Não é mais plateia e apresentador aqui, graças a Deus. Vamos lá. Mas é 0800 mesmo. Desculpa, gente.
Não tem custo não, tá? Só quando eu lançar a mentoria, aí vai ter. Mas voltando. Como atender no gabinete? Aí vai ter valor, pô. Que isso? Mas voltando. Não seja esse crente do trabalho do meu amigo lá. Não seja esse crente sem noção. Fale de coisas normais, irmãos. Não precisa ser sempre falar de Bíblia, explicitamente. Pode falar? Pode, deve falar. Mas, irmão, pô, vamos ser um pouco mais cultural, né? Vamos ser gente. Ou tu acha que Cristo vai redimir... Novamente, Cristo não vai redimir sua igreja, não. Esse microfone, o púlpito. Eu acho que aí a gente pensa que Cristo vai voltar, vai criar uma igreja, vai ter um púlpito na igreja. Todo domingo a gente vai para esse lugar, 9 horas da manhã, vai ter IBD. Irmãos, não. Cristo criou o mundo e falou que era bom as águas, os animais, o sol, a lua, as estrelas, o homem. Tudo. Nós precisamos enxergar beleza nessas coisas também. Não é possível, irmãos. Nós somos nova criatura, nós precisamos enxergar com bons olhos a criação de Deus. Não só a minha vida foi resgatada, graças a Deus, não vou para o inferno. Não tem mais. Isso tem muito mais que isso, irmãos. Isso é só o início de uma vida cristã. Tem mais. E agora vamos entrar no ponto sobre fé e trabalho. Tá? Colossenses 3, verso 17. Vai aparecer aqui? Colossenses 3, verso 17. Se puder colocar aí, Bruna, por favor. A gente vai ler também depois o versículo 23, tá? Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, no trabalho, assim, o João também falou mais cedo, que é uma categoria na nossa vida que é justamente o local onde a gente quer fugir. A gente quer, assim, ó, nunca mais trabalhar. A gente quer alcançar um patamar na nossa vida, que é o que estão pregando sempre pra gente no Instagram, é que eu vou estar morando numa praia, com uma cadeira e pingando Pix no meu celular todo dia. Aí o cara chega para você e fala assim, comercial, ó, você não está ganhando dinheiro porque não te ensinaram. Sabe aquele fulano que te falou isso? Ele está errado. E vem aqui que o meu método é certo. Aí minha pergunta, quem é rico fica te ensinando como ser, irmão? Não ensina não, gente. É difícil isso acontecer. Aí o cara fica assim te ensinando um método, um monte de coisa. Ó, fica pingando um monte de Pix lá, irmão. Você está perdendo a oportunidade. O meu ponto é, não é nem a questão de pingar o Pix. Pode acontecer, irmão. Meu ponto é a nossa ação para isso. Eu quero que o Pix pingue na minha conta para que eu não pense mais no trabalho. Se esse é o ponto, nós temos um problema aqui. Porque para Jesus, o trabalho é devoção. É resposta ao que o Senhor falou. É cultura e cultivo. É desenvolver coisas no mundo que Deus nos confiou. Nós não estamos aqui como pessoas criadas por Deus para não fazer nada. Ele deu ordem para Adão e Eva. Cultive e guarde. O que é isso? É desenvolver a criação do Senhor. É pegar uma planta e fazer um remédio. Entendeu? É pegar um ferro e fazer um carro. É pegar uma comida e fazer uma salada, uma refeição. É pegar o corpo humano todo corrigido e virar personal e fazer esse corpo funcionar. Então, nós precisamos entender que tudo que há na criação precisa ser cultivado. Isso é adoração, isso é glória. A crença que foge do trabalho não é uma crença cristã, irmãos. No mínimo, é gnosticismo. No mínimo, que foge do corpo, foge do trabalho. Eu sei de como nós vivemos hoje por causa do pecado. O trabalho é penoso. Deus também falou sobre isso. O meu irmão que trabalha na água do rio aqui, ó. Só o Senhor. Só o Senhor. Tá trabalhando lá ainda, né? Só o Senhor.
ora com marreta, ora no telefone, ora... Só Deus. Vai ser uma topeira, né, no chão. Só Deus. Mas ele precisa achar um caminho, tipo assim, Senhor, eu estou fazendo isso para, em nome de Jesus, o pastor lá receber água pura, limpa. Nós precisamos olhar para o nosso trabalho e ver graça, irmãos. Não dá para olhar para o trabalho e só ver desgraça. Nós não podemos ser boca do diabo nessa terra, só falar desgraça, só falar maldição sobre o nosso trabalho. Nós precisamos entender que a fé, ela está agindo no meio do nosso trabalho. Nós não podemos quebrar isso. O que Paulo falou, tudo que fizerem, tudo é tudo, façam para o Senhor. E aí no verso 23, ele está falando para os escravos da época lá. Ele fala assim, vocês têm que fazer para os seus senhores como fosse para Deus. E aí, vamos lá. No ambiente de trabalho, o que mais fazemos, o que mais damos ouvidos, difamação, fofoca, e assim, a gente quer que aquele trabalho não dê certo. CLT, então, meu Deus do céu. Hoje em dia tem ativismo contra o CLT. Só o Senhor. É difícil trabalhar CLT? Com certeza, é cansativo. Autônomo também é cansativo, né? Só o Senhor. Acorda com dinheiro e talvez durma sem, né? Aí tem que exercer mais fé ainda. Mas, no meio do CLT, sempre tem um autônomo que é o chefe, né? Também tem isso, tem essas duas dicotomias na empresa. Mas, irmãos, a gente está o dia todo entrando no trabalho falando mal do patrão, falando mal do colega, falando mal do trabalho, falando mal de como faz, falando mal do tempo, falando mal do horário que a gente trabalha, falando mal do horário do almoço, falando mal de tudo. Aí, como que a gente vai achar graça no trabalho? Como a gente consegue olhar para o trabalho e falar, isso é de Deus? Ou é só informação? Gente, não pode ser só informação. A gente precisa ver um jeito de, tipo, cara, isso glorifica ao Senhor. O que eu faço com minhas mãos glorifica ao Senhor. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que às vezes eu acho que a gente tem problema, assim, mais a galera de 20 não, 35 ali para baixo, tá? Tem problema com trabalho. A gente tem problema em estar ocupado, com ocupação. Só que eu quero falar com você, ocupação não é maldição não, tá? Jesus viveu ocupado antes de começar o seu ministério. Ocupado, ele fez um monte de coisa, trabalhou. Ocupação, 30 anos trabalhando, tá? Não tem relato bíblico, mas ele trabalhou, ele botou a mão na massa, ok? E depois passou pelo deserto, chamou os discípulos e começou o seu ministério. Nós, como pessoas que creem em Jesus, não podemos ter problemas com ocupação. Talvez você está no teu trabalho, momento de ocupação, está ocupado. E talvez lá é o momento onde Deus está tratando você. Você ora tanto, Senhor, me ajuda a ser manso. Irmão, isso não é um estalo. Vão te colocar em situações para que você corresponda com mansidão. Senhor, me ajuda a ser fiel. Vão te colocar em situações para que você corresponda com fidelidade. Senhor, me ajuda a ser pontual. Vão te colocar em situações para que você ajude a ser pontual. Então, entende que a vida cristã, crer no Jesus da cruz, é uma vida muito mais intrínseca a nós, aos nossos dias, às nossas emoções, aos nossos sofrimentos, do que somente o culto de domingo. E eu não estou desprezando o culto de domingo, tá, irmãos? Eu amo o culto de domingo. Mas o ponto é, o culto de domingo, ele não pode ser prova que nós somos pessoas 100% que creem em Jesus, só porque a gente vem para a igreja. O que vai me dizer isso é a minha semana. É o que eu faço com as 24 horas da minha vida, todos os dias. É como eu trato minha esposa, é como eu trato meu marido, é como eu trato meus filhos, é como eu trato minha empresa, é como eu trato até qualquer pessoa na rua. Tá? Nós precisamos pensar mais sobre isso. Então, cultivar e guardar é uma ordem de Deus para nós. O trabalho de Deus para nós não é consequências do pecado. Repita comigo, vamos lá.
O trabalho é criação de Deus. E eu preciso aprender a trabalhar para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus reclamando, fofocando, falando mal do seu patrão, falando mal dos seus amigos, seus colegas? Não, irmão. Não tem como. O ambiente que eu mais escuto difamação, assim, na igreja também tem, tá? Mas no trabalho, tem muito, irmão. Meus Deus, misericórdia. Ali testa o coração de cristão. Ali é o momento onde você tem que falar assim, cara, ou eu fico bem com as pessoas, ou eu fico bem com Deus. Sempre escolho ficar bem com Deus, tá, irmãos? É sempre melhor ficar bem com Deus, não com as pessoas. Com as pessoas, depois dá para dar um jeito, tá? Então, assim, quando for esse momento de falar mal do patrão, coisa prática, tá, irmão? Seja ético. Irmão, tá com problema com o patrão? Fala com ele. Vai lá. Liga com ele, fala com ele. Eu não vou fazer parte desse montinho aqui, não. Se você tá com problema com o patrão, fala com ele, irmão. Ou sai da empresa para outro trabalho. Ou faz sua própria empresa também, pode ser. O que nós não podemos fazer como cristãos é a nossa boca ser boca de maldição pelas pessoas. Isso não faz sentido. Tiago vai falar que a nossa boca não pode sair duas coisas daqui. Não pode ser água limpa e água suja. Não pode. Nós precisamos resolver esse problema aí. Em nome de Jesus. O trabalho é campo de adoração e não obstáculo da nossa fé. Não deveríamos entender assim, sabe? De o trabalho ser um obstáculo. Cara, esse trabalho, a minha irmã aqui, em nome de Jesus, né, irmã? Trabalho não deixa tu vir para a igreja. Mas pedir ao Senhor, Deus, como que eu posso glorificar o Senhor aqui? Sabe? Mesmo com as horas tipo, carregadas. A gente precisa ter um caminho para isso, irmãos. Eu não estou falando que você não vai se sentir cansado. Não é isso. Vai se sentir, sim, desanimado. O ponto é, como eu posso glorificar o Senhor, mesmo passando por isso? Por pressões da vida. Jesus morreu por isso também. Tá? Então, tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Lutero, um dia foi perguntado para Lutero assim, Lutero, um sapateiro perguntou para Lutero, como eu posso servir melhor a Deus? Aí Lutero virou para esse sapateiro e falou assim, faça um bom sapato e venda com preço justo. Olha isso. Talvez para você isso não é glorificar o Senhor, mas é, irmão. Ganhar dinheiro também pode para glorificar o Senhor também. Olha a resposta. Talvez, se a pessoa tivesse perguntado para você, como que eu posso servir mais ao Senhor? O cara sendo um sapateiro, você fala assim, cara, você tem que orar mais. Ler mais a Bíblia. Você precisa comprar uma sistemática. Você precisa vir mais para o culto. Olha o que o Lutero vira para ele e fala assim, faça um sapato bom e venda por um preço justo. Isso reflete o Senhor. Olha isso, irmãos. Olha o quanto a fé cristã está deixando de operar em algumas áreas da nossa vida porque nós cremos errado. A fé cristã, ela é muito mais leve do que nós achamos, tá? A gente coloca tanta cadeia e limite para a fé operar que fica tão pesado que a gente abandona a fé por causa disso. Só que o ponto é, Cristo é Senhor de tudo. E isso precisa fazer sentido para nós, até nos nossos piores dias, nossos piores lugares de trabalhar. Nós precisamos ser luz daquele local, sal daquele local. Como você está sendo luz e sal no lugar que você está trabalhando, no que você está fazendo? Qual o seu diferencial no mercado? O que te faz diferente daquele que não teme ao Senhor? O que o teu atendimento na hamburgueria te faz diferente de alguém que atende lá e não teme ao Senhor? Nós não podemos ter medo de ser invejados.
Nós precisamos sempre buscar a excelência, irmãos. Porque o nosso Deus é excelente em tudo. Amém até aqui? Amém? Então, seja prudente no trabalho, queira o bem da empresa, se livre das fofocas, da difamação, seja um crente que glorifica ao Senhor e seu nome. Não limite a vida cristã a eventos sagrados. Jesus não é para ser consumido nesses ambientes sagrados somente. Ele precisa ser seu norte em todo o tempo. Então, você está trabalhando, seja ético. Quanto crente de Jesus que não é ético, irmãos? Em nome de Jesus. Quanta empresa que não quer trabalhar mais com cristão porque é mentiroso, caloteiro. Nós precisamos tirar esse estigma do cristão, em nome de Jesus. Nós precisamos ser éticos. Pessoas a quais as pessoas confiam. Livrar das fofocas. Sai assim, ó, sai. Tá fofocando? Vou dar uma volta, ó. Mete o pé. Então é importante a gente ter essa ação prática, tá? Prática. E talvez hoje você está pensando em várias coisas que você vive, que você falou, que o outro falou. Eu só peço para que você não pare só aqui durante a pregação. Trilhe caminhos práticos para isso. Você quer ajuda? Pode falar comigo, não tem problema. A gente pode sentar e conversar. Daniel, estou passando isso no trabalho, como eu posso fazer? A gente conversa, irmão. Conversa com o teu pastor de igreja caseira também, com irmãos. Vamos conversar. Tem um caminho para tudo isso, tá? Então, que o Espírito nos livre de uma vida dupla, que só usa Deus para escapar desse mundo, das nossas responsabilidades como cristãos, como pai, como pessoas que precisam prover a nossa casa. Amém, irmãos? Então, nós precisamos trabalhar mais com excelência moral e senso de serviço. Eu estou lá no Doma, eu estou usando meu exemplo porque é uma coisa que estou vivendo recentemente, tá? Eu estou lá no Doma e aí quando a gente foi conversar sobre me promover lá na empresa, estava o Davi e o Lucas, que é outro patrão lá. Aí eu conversei com eles e tal, eles falaram, né, Daniel, pô, você está servindo aqui, a gente está vendo a diferença e tal, o seu olhar de dono, né, que as empresas falam. Aí eu falei com eles assim, irmão, eu não estou fazendo isso por causa de vocês, não. Não é porque você está vendo, não é porque tem que ser assim, é porque Jesus precisa ser glorificado. Eu falei isso pro Davi e pro Lucas lá, né, na conversa. Falei, é Jesus, irmão. Quando eu vejo uma sujeirinha que eu preciso limpar e ninguém está vendo, eu não faço isso para não ser chamado a atenção. Eu faço isso porque Jesus precisa ser glorificado por meio desse ato. E é simples assim mesmo. Nós precisamos ter uma consciência que Jesus, ele habita em nós. E ele precisa agir a partir de nós nessas coisas. Então, glorificar o Senhor nessas coisas precisa ser padrão para nós. A gente não pode ser só excelente, ter senso de serviço, só quando tem alguém nos olhando e nos medindo. Não somente para ser promovido. Não. É para que Jesus seja glorificado. Isso é o mais importante. Amém? E para finalizar, o último ponto é sobre fé e conhecimento. Tem muita gente que tem resistência no conhecer. O que eu quero dizer com conhecer? Fazer faculdade, estudar um pouco mais, fazer cursos livres, se aperfeiçoar pessoalmente, se desenvolver pessoalmente. Jesus não nos chamou, como falei no início, para ficar estagnado. Nós precisamos desenvolver quem somos. Crescer pessoalmente. Esse tema de crescimento pessoal, gente, o mundo está falando muito isso agora, mas na igreja, isso sempre foi celeiro.
Cansei de ver pessoas que não tocavam a bateria ser músicos brilhantes depois. Cansei de ver pessoas que não falavam A com vergonha virarem comunicadores excelentes. Jesus quer que você avance como pessoa. No seu conhecimento, no seu estudo. Não se limite aonde você está. Nós precisamos avançar nisso, sabe? Isso também tem a ver com a fé. Quando Jesus fala sobre amar o Senhor, o seu Deus, com toda a força e com todo entendimento, também tem a ver com isso. Com o nosso intelecto. Nós precisamos avançar como igreja, não só no conhecimento de Deus teológico, esse conhecimento rígido só e profundo, mas no conhecimento do cosmo, do mundo. Tem Yuri aqui, ó, chateei Yuri. Yuri fez cirurgia no joelho, estava em casa, mandou mensagem para mim assim, pô, Daniel, eu tô com tédio, não sei o que fazer, não sei o quê. Eu falei, escreve um livro, cara. Escreve um livro sobre o corpo, né? Ele está escrevendo, graças a Deus, um dia sai. Agora tem mais gente para pressionar ele, para sair esse livro aí. Falei, escreve um livro como nós podemos glorificar a Deus com o corpo. Como nós podemos entender que o cristão é um corpo e não tem um corpo. São coisas diferentes, né? A gente não tem um corpo. Nós somos corpo. E eu falei, Yuri, escreve sobre isso aí, irmão. Porque o conhecimento também precisa ser algo que nós buscamos. E aí tem muito crente, né, que sabe fazer o negócio, mas não sabe transmitir isso. Aí geralmente eu aconselho, cara, tenta. Estuda. Faça isso. Por quê? O que é teu, Deus te comunicou. Mas não pode parar em você. E aí você pode chamar isso de mentoria, pode chamar de tudo que você quiser chamar, de escola. O ponto é, precisa ser para a glória de Deus. Não desprezar o conhecimento, estudo, pensamento crítico. Só é possível conhecer porque Deus nos fez seres pensantes. Tem um livro de John Stott que fala que crer também é pensar, eu acho que é isso o nome do livro, é um livro muito antigo, que ele vai falar sobre isso. Sobre crer não é somente uma coisa irracional. E também tem um livro dele que fala, como que é? Vivendo no mundo entre a fé e alguma coisa assim. É o John Stott também. Mas é antigo, depois eu boto isso no grupo geral. Mas também ele vai falar sobre isso, o quanto nós vivemos no mundo e não conseguimos pegar a nossa fé e aplicar para a nossa vida, para a nossa rotina. Mas, irmãos, não pode ser assim. A fé precisa estar desde as nossas curtidas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, até o nosso culto de domingo. Não dá para a gente fechar os olhos e adorar um Jesus que é o Jesus de domingo. Isso não existe, isso é um Deus falso. Isso é idolatria. Esse não é o Jesus que nós cremos. O Jesus que cremos, e para concluir aqui, tá, irmãos? O Jesus que cremos, ele quer invadir a sua vida prática. Sua vida prática, irmão. Então sempre ore ao Senhor e tente entender no Senhor o seguinte, Deus, o quanto o Evangelho afetou a minha vida, sabe? O quanto isso produz em mim frutos. Não só frutos para mim, para eu comer, para eu me alimentar, mas para outros também, sabe? O trabalho, o conhecimento, ele tem essa função de não parar em mim, mas para que outros se alimentem, outros sejam servidos, outros avancem também. Então nós não cremos que a fé ela é descolada dessas coisas, descolada do trabalho e descolada do conhecimento. E às vezes, por crer nisso, nós temos dificuldades com os nossos dias que não sejam aqui numa igreja. Só que, irmãos, Cristo está lá, até quando você está dirigindo. Quando o irmão passa assim no trânsito, assim, ó, vlau, no cruzamento, e aí você pensa, caraca, que vontade de mandar esse irmão morrer. Então, até nisso, fala, Deus, me ensine a calar minha boca.
a falar: Deus, em nome de Jesus, que esse amado irmão, ou que não seja irmão, não sei, não bate em ninguém, não esteja bêbado, que o Senhor guarde ele para que ele chegue em paz em casa, porque possivelmente ele tem um filho, tem uma esposa. Glorifica o Senhor com sua boca, irmão. No trabalho é a mesma coisa, na escola a mesma coisa, com os filhos a mesma coisa, com Timóteo a mesma coisa, falando para mim aqui agora. Quando você cansa lá, ele é pesado, e aí tu tá lá mó tempão gastando energia, e aí ele vai lá, não pisca o olho, aí tu fica assim: meu Deus, quando essa criança vai dormir? E aí às vezes dorme, você dá glória a Deus, aí você vai colocar ele no berço, aí você vira, fecha a porta, vai dormir, ou vai namorar com sua esposa, que crente também namora, e também se glorifica ao Senhor, amém? Amém. Aí o criança vai lá e chora, aí tu tem que voltar pro trabalho não, voltar pro quarto. Aí pega a criança de novo e fala assim: ó, Senhor, obrigado, porque isso aqui é a sua herança. Eu estou cuidando disso aqui por causa do Senhor. Nós precisamos ter essa ótica, irmão, sobre as coisas, sabe? É uma mensagem simples, mas eu quero que isso afete a sua mente e seu coração no seu dia a dia, sabe? Nós precisamos crer que Jesus não é somente para que nós levantamos as mãos, fazemos votos para a missão, para conferências, para o culto de domingo, mas ele precisa afetar a nossa vida de segunda até sábado. Já que ele está afetando domingo, então de segunda a sábado. A segunda precisa ser prova do nosso domingo, irmãos. Amém?